queridos alunos, vamos estudar mais um pouco de biologia. Hoje nós vamos estudar a membrana plasmática. E aqui a gente tem uma imagem da membrana, né, uma representação. Ela é muito bonita e é muito legal estudar sobre a membrana, vocês vão gostar. Nós vamos estudar como a membrana é constituída, quais são as funções dela e como ela é formada. E ainda os transportes que ocorrem, né, através da membrana. Vamos lá. Aqui a gente tem, olha, a definição para a membrana. A membrana plasmática é uma estrutura celular que atua delimitando as células, separando o interior celular do ambiente. Então, é uma película, né? Uma estrutura da célula que vai separar, né, a célula do meio ambiente. Funciona como uma barreira que seleciona o que entra e o que sai. Ó, uma função dela. Essa estrutura possui espessura de cerca de 7,5 a 10 nanômetros. É uma película fina, bem fina, vista ao microscópio. E é composta por uma dupla camada de fosfolipídios, na qual encontramos proteínas inseridas. Então, isso daqui é uma amostra, né, de como é a membrana. Vamos lá ver, seguir o que tem. Aqui a gente tem, olha, uma representação na primeira parte, essa primeira imagem, que aqui está a membrana, né? Essa estrutura aqui é a membrana, e as partículas, olha, elas atravessam. Tem partículas desse lado, tem partículas desse lado, então elas atravessam. Nessa imagem aqui de baixo, ela está bem mais detalhada. A gente consegue visualizar que tem a bicamada de fosfolipídio, olha aqui a bicamada, essas bolinhas aqui azuis com esses bracinhos compridos. A gente tem uma camada aqui na parte de cima, uma camada na parte de baixo. Então, são duas camadas, por isso bicamada de fosfolipídios. A gente tem também as proteínas, ó, essa grandona aqui é uma proteína, tem várias proteínas inseridas. E a gente tem aqui essas partículas amarelinhas, ó, colesterol. Essa verdinha aqui é o glicolipídio, que é glicídio mais lipídio. Então, é uma estrutura, né, uma representação de como é a membrana. Daqui, olha só, a gente tem uma célula e esse pedacinho aqui ampliado é que é essa estrutura toda da membrana, tá? Vamos continuar, que tem muita coisa para a gente descobrir sobre a membrana. A composição da membrana, vamos ver. A membrana plasmática ela é formada principalmente por lipídios e proteínas. Gente, só lembrando, nós estudamos os lipídios e as proteínas lá na composição química dos seres vivos. Os lipídios e as proteínas são biomoléculas, certo? Os lipídios, eles atuam garantindo a estrutura da membrana, chamada de mosaico fluido, modelo mosaico fluido. Esse é o nome que se dá à estrutura da membrana. As proteínas estão relacionadas com as principais funções desempenhadas por essa estrutura celular. As proteínas estão relacionadas com as principais funções que a membrana desempenha. Os fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, ou seja, possuem uma parte hidrofílica, que apresenta afinidade com a água, que é denominada cabeça, ligada com duas caudas hidrofóbicas que apresentam aversão à água. A gente vai entender isso lá na imagem. E, além dos fosfolipídios, também é encontrada na membrana os glicolipídios e o colesterol, como a gente viu na imagem anterior. Os fosfolipídios movem-se, porém, sem perder o contato, eles não se separam. Isso permite a flexibilidade e a elasticidade da membrana. A membrana pode se esticar, pode se movimentar, porque os fosfolipídios se movem, mas eles não se desgrudam. Aqui. Mais uma imagem para a gente entender. A gente tem a bicamada, né? Sempre a gente vai ter essa bicamada fosfolipídica. Aqui está a cabeça, que é a parte hidrofílica, que é a parte que se conecta com a água. E os dois bracinhos, né, as duas caudas, é a parte hidrofóbica, que é a parte que não se conecta com a água. Então, as substâncias que são solúveis em água, quando vão atravessar a membrana, vão se conectar com essa parte aqui da cabeça.
As substâncias que são solúveis em lipídios, não têm afinidade com a água, quando for atravessar a membrana, vai se juntar com essa parte aqui, que é a parte hidrofóbica. Isso é importante na função de separar as substâncias, né? Quem vai entrar, quem vai sair da célula. Nessa daqui a gente tem mais detalhes das estruturas. A gente tem a bicamada, né? Sempre ela está aí, que é a maior parte da... Olha só, a composição maior da membrana é a bicamada. A gente tem as proteínas, e a gente tem proteínas diferentes e variadas, ó. Tem proteína de canal. O que a gente pode observar? Ela atravessa a bicamada e ela tem um canal dentro dela, porque esse canal vai servir de passagem de substâncias. Tem proteína alfa-hélice, olha só, ela atravessa também a membrana, mas ela não apresenta um canal, ela vai ter outra função. Tem proteína globular, e vejam que ela não atravessa, ó, ela está desse lado, mas ela não passa para cá. Essa aqui também é a proteína periférica, ela não atravessa, ela fica só de um lado. E a proteína integral, ela está integrada totalmente, ela atravessa e ela pode ser uma proteína canal ou não. A gente tem moléculas de colesterol, que é um tipo de lipídio. A gente tem aqui um glicolipídio. O que é um glicolipídio? Glicídio mais lipídio junto, ó. Isso aqui é uma molécula de glicídio ligada às moléculas de lipídio, que são as amarelinhas. A gente tem o carboidrato, esse daqui, roxinho, e tem o glicoproteína, que é o carboidrato ligado com uma molécula de proteína. Então, essas são as substâncias que fazem parte da composição da membrana. Vamos seguir. Aqui, ainda falando sobre a composição da membrana, a gente tem as proteínas presentes na membrana plasmática estão incrustadas na bicamada, como a gente viu na imagem anterior, e aqui a gente vai analisar os detalhes delas também. Essas proteínas podem inseridas totalmente, faltou ser, podem ser inseridas totalmente ou apenas parcialmente na membrana, como a gente viu. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa daqui, ó, que não atravessa, ela é inserida parcialmente, e essa daqui é inserida totalmente na membrana. Seguimos. Alguns funcionam como verdadeiros canais de passagem de substâncias, a gente viu também, e proteínas transmembranas atravessam a bicamada de um lado para o outro, né? Essas questões geralmente é de canais. Proteínas periféricas situam-se apenas de um lado, que é o que a gente viu também, a diferença. E, além disso, tem enzimas. As enzimas estão presentes na membrana plasmática, possuem diversas funções catalisadoras, responsáveis por facilitar as reações químicas intracelulares. O que são enzimas, gente? Vamos lembrar. As enzimas são, na verdade, proteínas. Nós vimos lá junto com as proteínas. As enzimas têm função catalisadora. O que é isso? Elas aceleram as reações químicas, elas facilitam as reações químicas. O que isso tem a ver com a membrana? Às vezes uma substância precisa entrar na célula ou precisa sair da célula, mas essa substância é grande, está muito complexa. Então, vai precisar fazer uma reação química para quebrar essa substância. Então, a enzima vai atuar como catalisadora, facilita que essa reação aconteça. Então, essa membrana, essa substância, então, vai ser simplificada, quebrada, vamos dizer assim, e vai conseguir atravessar ou participar da função que ela precisa. Então, enzimas são proteínas que são catalisadoras, que atuam acelerando as reações químicas. Aqui, para a gente dar uma lembrada, ó, as proteínas que atravessam a membrana geralmente servem de canal, né, para passagem de substância, que são as proteínas carregadoras. Ó. Aqui as partículas vão só atravessar. Aqui elas fazem uma barriguinha aqui que elas vão carregar. Algumas partículas ficam aqui e vão sendo liberadas aos poucos para dentro da célula. Proteína receptora. Essa daqui, ó, ela funciona como se fosse uma enzima, porque a substância precisa ser reconhecida. Aí sim ela vai passar essa substância para dentro. Então tem que encaixar certinho aqui, por isso é receptora. E tem proteína de reconhecimento também. Tem esse ganchinho aqui,
que vai reconhecer a composição química da substância, se é uma substância boa ou não, e então essa substância vai conseguir entrar para dentro da célula. Olha só, para a gente lembrar novamente, a gente tem a parte que a membrana, ela é a camada a bicamada lipídica, ela é flexível. Veja só que ela faz esse movimento. Então, a membrana, ela não é fixa, ela pode se movimentar, tem essa flexibilidade, mas os lipídios se mantêm unidos. Então, isso é uma característica importante da membrana. Nessa imagem, a gente pode ver que ela está sendo flexibilizada aqui, mas todas as estruturas se mantêm unidas, não se separam. Seguimos. As funções, a função da membrana plasmática. Função da membrana plasmática. A membrana plasmática desempenha diversas funções importantes na célula. Vamos ver. Delimita a célula, separando seu meio interno do ambiente externo, a gente viu lá no primeiro slide. Protege a célula contra a ação de diversos agentes, então ela vai proteger, já que ela controla quem vai entrar e vai sair, ela protege, é uma barreira. Controla as substâncias que entram e saem da célula, é uma das funções dela, o controle. E detecta sinais do meio externo, alguma partícula, alguma substância química diferente que está do lado de fora da célula, a membrana consegue detectar. E em células vegetais, coordena a síntese de agrupamento das microfibras da parede celular. Nós vamos estudar ainda célula animal, célula vegetal, e a gente vai entender quais são essas microfibras da parede celular. Olha aqui, função de reconhecimento, tem essa partículazinha aqui que vai reconhecer as substâncias que estão do lado de dentro ou de fora. Recepção de sinais, né, que ela vai se encaixar aqui para saber se é uma partícula importante para a célula, vai receber esse sinal através desse encaixe. Transporte de substâncias, porque a substância vai, atravessar aqui por dentro da membrana, geralmente a membrana canal. Catálise enzimática, isso daqui é um tipo de proteína, que tem função catalisadora, função de enzima, e vai justamente quebrar substâncias aqui para acelerar a reação química entre elas. E junção membranar. A gente tem duas membranas. Isso daqui é a membrana de uma célula se juntando com a membrana da célula vizinha. Para formar os tecidos, as células se agrupam, então elas ficam uma próxima da outra. Então elas vão se juntando assim, através da membrana. Vamos continuar. Agora a gente vai ver o transporte de substâncias. As substâncias precisam atravessar a membrana, então a gente vai verificar como acontece. A membrana atua como filtro, permitindo a passagem de substâncias pequenas e impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. Essa propriedade é chamada de permeabilidade seletiva. Isso é muito importante. Por que a membrana tem permeabilidade seletiva? Porque ela controla, ela seleciona quais são as partículas que podem entrar e que podem sair. Então, seletiva é de selecionar. A passagem de substância através da membrana ocorre de várias maneiras, que a gente vai ver agora, os transportes através da membrana. Então, o transporte de substâncias através da membrana, eles podem ser de dois modos, transporte passivo ou transporte ativo. Aqui a gente pode ver, olha só, meio extracelular, é a parte de fora, e meio intracelular, que é a parte de dentro. A gente pode ver que tem substâncias, no sentido entrando para dentro da célula, que são os transportes através da membrana. Agora a gente vai ver como ocorre isso. O transporte passivo ocorre sem gasto de energia e as substâncias se deslocam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O transporte ativo ocorre com gasto de energia na forma de ATP e as substâncias se deslocam do menor para o maior grau de concentração.
tá? Não é a favor do fluxo. Aqui a gente tem uma representação do transporte passivo, que é o que não gasta energia, e esse é o ativo que gasta energia. Aqui as substâncias estão, ó, entrando na célula. Aqui também tá, mas ó o detalhe, energia, ATP. ATP é a forma de energia que é gasta nesse tipo de transporte. E esse aqui não tem gasto nenhum, ó, as partículas estão entrando. Vamos ver o transporte passivo. O transporte passivo tem 3 tipos principais de transporte passivo. A difusão simples, que é a passagem de partículas de onde está mais concentrada para a região em que a sua concentração é menor. A difusão facilitada é a passagem através da membrana de substâncias que não se dissolve nos lipídios, né, que não consegue se dissolver na camada, e elas precisam de ajuda das proteínas que estão lá na bicamada. Então, por isso que é a difusão facilitada, porque as proteínas é que vão facilitar a passagem delas. E a osmose, que é a passagem de água, só água, esse processo é só a passagem de água, do meio menos concentrado para o mais concentrado. O meio menos concentrado é o hipotônico. E o mais concentrado é o hipertônico, mas nós vamos ver esses detalhes. Ó, e o transporte ativo? O transporte ativo é o que gasta... O transporte ativo, ele gasta energia. É o transporte em blocos, a gente tem o exemplo da endocitose e a exocitose, que ocorre quando a célula transfere grande quantidade de substância para dentro ou para fora. Por isso em blocos, porque são partículas grandes. E a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo, que ocorre a passagem de íons, né, de sódio e potássio, que são minerais, sais minerais, para a célula, né, devido à diferença de concentração. Vamos ver os detalhes de cada tipo de transporte. Aqui a gente tem a difusão simples. Ocorre com o maior movimento de partículas do meio onde tem mais, né, que é mais concentrado, para onde estão menos concentrados. As substâncias devem ser pequenas, tá? O suficiente para atravessar a membrana. E deve ser permeável, ou em água, ou em lipídio, ou a substância deve ser solúvel em água ou em lipídio para conseguir atravessar. E deve penetrar a bicamada. É assim que acontece geralmente, olha, a difusão dos gases, como o oxigênio e o carbono. Eles passam livremente pela membrana porque são partículas pequenas. E as substâncias podem difundir-se ainda de acordo com o gradiente de concentração, sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Aqui a gente tem, ó, alta concentração, a gente pode observar que desse lado tem bem mais partículas e desse lado tem menos partículas. Então, esse é o mais concentrado e esse é o menos concentrado. O que acontece? Um fluxo normal. Essas partículas são pequenas e atravessam aqui, ó, os espaçozinhos que tem entre os lipídios, tá? Agora, a difusão facilitada. Ai, minha caneta tá sumida. Tá, deixa eu voltar. A difusão facilitada ocorre a ação de algumas proteínas que atuam transportando as substâncias através da membrana. As proteínas da difusão facilitada, essas proteínas mudam a sua configuração e reconhecem, aí tem toda aquela função das proteínas de reconhecimento, de canal, para a substância ser transportada. Ó, a substância ser transportada como um mecanismo de chave-fechadura, que é o que a gente estudou lá nas enzimas. Nesse transporte, ocorre a difusão de substâncias como aminoácidos, que a gente estudou lá também, né? Que são as partículas menores que formam as proteínas. E monossacarídeos, que são partículas pequenas também de carboidratos, como a glicose e a frutose. Aqui, o que acontece? Aqui é o meio extracelular, também é o meio mais concentrado, e aqui é o meio intracelular, que é o menos concentrado. O fluxo é nesse sentido. Aqui é seta, olha, vamos acompanhar. Então,
As partículas, elas não passam aqui entre as moléculas de fosfolipídio, elas passam por dentro da proteína, que vão funcionar como canal. Elas primeiro reconhecem as partículas e, olha, coloca a partícula para dentro. Por isso o nome difusão facilitada, porque elas têm essa facilitação das proteínas para que ocorra o transporte. Próximo é a osmose. Na osmose ocorre a difusão das moléculas de água, só o solvente, para o meio onde há maior concentração de soluto, a maior quantidade de substância para ser dissolvida. Uma pressão atua equilibrando a entrada de água na célula, dependendo da quantidade de soluto que está ali presente, que é denominada pressão osmótica. Isso é um processo natural que acontece continuamente. Sempre do meio menos concentrado, do meio hipotônico, da onde tem menos soluto, para onde tem mais soluto, que é para dissolver. Aqui a gente tem a representação, meio mais concentrado. Essas partículas verdes são o soluto. E aí, aqui a gente tem o meio menos concentrado, que as partículas verdes também continuam representando soluto. Então, aqui tem mais água. A água vai passar livremente para esse lado, por quê? Para dissolver a quantidade de soluto que está aqui. A tendência é que se estabeleça um equilíbrio quando tiver a mesma quantidade de partículas de soluto do mesmo lado, aí ocorreu o equilíbrio, então foi cumprido o processo de osmose. Aí vamos entender os meios hipotônico, hipertônico e isotônicos. O que significa isso? Para compreender plenamente o conceito de osmose, que é esse transporte de água, é fundamental a gente compreender esses três conceitos, que é o hipotônico, hipertônico e isotônico. Olha só, quando uma solução é hipertônica, quando ela apresenta mais soluto que a outra. Hiper, ela tem muito soluto. Ela é hipotônica quando ela tem menos soluto, quando ela apresenta menor quantidade de soluto e mais solvente, então ela tem mais água. Vamos imaginar uma solução de água e sal, ela tem mais água do que sal. E uma solução isotônica é quando a quantidade de soluto solvente é igual. Aqui na imagem, olha só, uma célula de glóbulo vermelho, uma hemácia. Aqui a gente tem uma solução isotônica é de equilíbrio. Tem a mesma quantidade de soluto e a mesma quantidade de sal. As bolinhas verdes representam a quantidade de sal, tá? Aqui a gente tem uma solução hipotônica. A gente tem, olha só, do lado de fora, aqui ó, tem 3 partículas, aqui também tem 3. É a mesma quantidade, dentro e fora. Aqui a gente tem mais sal dentro da célula do que fora. Então, a tendência é que ela absorva a água para dissolver esse sal que está lá dentro. Veja que a célula ficou gordinha, ficou inchada, cheia de água. E aqui tem mais sal do lado de fora. Então, a água vai sair da célula para dissolver esse sal que está aqui fora. Então, a célula vai perder água, por isso ela fica murcha. Isso acontece quando a gente tempera a salada. O alface murcha porque ele perde água para diluir o sal que está lá fora. Aqui a gente tem a representação da osmose em células animais e células vegetais. Na célula animal, que a gente tem como exemplo o glóbulo vermelho, que a gente acabou de observar. Aqui é uma solução isotônica, então ele está em equilíbrio. Aqui é uma solução hipotônica, então ele está absorvendo muita água e ele fica gordinho, cheio. E aqui é uma solução hipertônica, ele está perdendo água, a água está saindo da célula. Aqui mesmo caso, ó, na célula vegetal, uma solução isotônica, está em equilíbrio, mesma quantidade de água entrando e saindo. Aqui a gente tem uma solução hipotônica, que ela está absorvendo mais água do que o que está saindo. E aqui é uma solução hipertônica, ela está perdendo mais água do que o que está entrando. Aí na célula vegetal, ela tem a parede celular. Aqui, olha, e o vacúolo celular, o vacúolo contrátil,
que é o local que armazena a água. Nesse daqui ele ficou cheio, ó, expandiu. E nesse daqui ele ficou murcho, porque ele perdeu água. E nesse daqui ele está estável, porque está em uma solução de equilíbrio. Agora, ainda existe o processo de osmose reversa. O que é a osmose reversa? É um processo inverso ao que ocorre naturalmente durante a osmose. Na osmose reversa, o soluto é forçado a passar do meio menos concentrado. Então, sempre a tendência é passar do meio mais concentrado, do meio mais concentrado para o menos concentrado. E aqui vai fazer o processo contrário. Isso só é possível graças à pressão exercida, fazendo com que a membrana semipermeável permita a passagem de água e retenha o soluto. Porém, para que isso aconteça, é necessária a aplicação de uma pressão maior do que a pressão osmótica natural. Então, é um processo que não ocorre naturalmente. Vamos ver como ocorre. Aqui a gente tem a representação da osmose reversa. Olha só, aqui a gente tem uma substância com baixa concentração de contaminante, então a tendência era que a água passasse dessa parte para essa parte. Só que essa pressão, olha aqui, pressão mecânica, uma pressão que está sendo exercida aqui, aqui está a membrana semipermeável, e mesmo que aqui precise mais de água para diluir, a água vai ser forçada a passar para cá. Por isso que é chamado osmose reversa, porque ela faz o caminho contrário, mas ela só faz isso por causa dessa pressão que é aplicada aqui. Aqui é o mesmo caso. A pressão é aplicada à membrana e aí a água, a tendência era que esse fosse o fluxo da água pura para a água contaminada, mas com a pressão o fluxo vai ser da água contaminada para a água pura. Esse é um processo utilizado principalmente na purificação de substâncias, na purificação de água em estações de tratamento. Agora, o transporte ativo. O transporte ativo é o que ocorre através da membrana com gasto de energia. A gente viu lá atrás e aqui tem, olha, o ATP, que é a energia que é gasta. Nesse caso, o transporte de substância ocorre do local de menor concentração para o de maior concentração. Isso é, contra o gradiente de concentração, contra o equilíbrio natural. Dentre as substâncias que podem ser transportadas por esse transporte, a gente tem íons, o sódio, o potássio, ferro, hidrogênio, cálcio e outros, né, alguns tipos de açúcares e aminoácidos, que são moléculas maiores. Como a gente viu, ocorre o gasto de energia, né, a partícula passa, mais uma energia que é o ATP vai ser gasta. Vamos ver. O primeiro caso é a bomba de sódio e potássio. Esse é o nome dado ao transporte. A bomba de sódio e potássio ocorre em todas as células do nosso corpo. A energia derivada da quebra do ATP, que é um composto de fosfato com energia. Então, o ATP é a partícula de energia da nossa célula. Então, essa é a energia que vai ser gasta. Algumas proteínas presentes na membrana atuam como bombas de sódio e potássio. As proteínas vão atuar. Dessa vez não como facilitadoras, porque está gastando energia. Neste caso, elas vão capturar os íons de sódio do citoplasma e vão transportar para fora da célula, enquanto outras proteínas vão capturar o potássio do lado de fora e colocar para dentro do citoplasma. Ela funciona, olha só, a bomba de sódio e potássio ocorre de forma contínua e é fundamental. Ela acontece o tempo todo na nossa célula e é muito importante. Aqui a gente tem a representação, olha, tem a proteína, o canal da proteína, o que acontece? O sódio, aqui o K+, é o sódio, está sendo transportado para dentro da célula. Esse é o potássio. O potássio, que é o K, está sendo transportado para dentro da célula, porque a gente precisa, olha. E o sódio, ele precisa ser colocado para fora. Veja que do lado de fora tem mais sódio e do lado de dentro tem mais potássio. Mas a gente precisa de mais potássio. E a gente não quer sódio, então a gente vai fazer isso contra o fluxo natural. A tendência era estabelecer um equilíbrio, entrar sódio, sair potássio até que ficasse o mesmo tanto. Mas a gente precisa de que esse equilíbrio seja quebrado. Por isso é contra o gradiente de concentração. E a gente tem a endocitose e a exocitose.
Na endocitose e a exocitose são dois processos de transporte de substâncias que envolvem a entrada e saída de partículas grandes, partículas da célula. Na endocitose, a entrada de partículas do meio exterior para o meio interior. E ocorre 3 tipos: a fagocitose, endocitose mediada e pinocitose. E a gente tem a exocitose, que é o processo de eliminação de partículas. Os 2 tipos são tipos de transporte ativo. Na endocitose, a gente tem aqui, ó, os 3 tipos. A fagocitose é o englobamento de partículas maiores, sólidas, como bactérias, protozoários. A endocitose mediada, ela funciona como uma fagocitose, porém de partículas menores e que são ligadas, né, com as proteínas receptoras. Por isso é endocitose mediada, porque elas têm a ajuda da proteína. E a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Vamos ver? Aqui a gente tem a fagocitose, olha. Partículas grandes são, ó, a membrana envolve ela e ela já passa a fazer parte para dentro da célula. É o englobamento de partículas grandes de uma vez só. A endocitose mediada, olha só, tem esses receptores aqui na membrana. Por isso que fala mediada. Então, elas vão receber uma ajuda para ser transportadas para dentro da célula. E na pinocitose, as partículas são líquidas, são partículas pequenas, então elas vão só mesmo ser englobadas pela membrana e entrar dentro da célula. Agora, a endocitose, que é a eliminação dos restos de partículas digeridas. No final do processo de digestão, a célula precisa eliminar os restos, então é o processo de exocitose. Aí, os restos estão contidos em uma vesícula que vai se fundir com a membrana e aí ela vai se abrir para o meio exterior, eliminando isso. A membrana da vesícula irá se reintegrar à membrana da célula, então a célula não vai ficar quebrada, fragmentada. Isso ocorre com as células secretoras, que precisam secretar substâncias e mandar para outras células vizinhas, como a liberação de hormônios, por exemplo. Aqui a gente tem o processo da endocitose, olha, que é para jogar as partículas fora. Aqui a gente tem uma vesícula, né, cheia de partículas, elas se aproximam da membrana, ocorre aqui, ó, uma reação de reconhecimento da membrana, e aí ela, ó, joga fora. Aí isso daqui se estica e compõe a membrana novamente, já que essa camada de fosfolipídio é flexível, que a gente viu lá atrás. Então, a gente tem uma vesícula, e essa vesícula se aproxima da membrana, se funde com a membrana, joga essas partículas, olha a seta, joga essas partículas lá fora, e aí a membrana se recompõe. Aqui é o mesmo caso, ó, tem várias partículas, a vesícula secretora, abre, joga ela fora, aí essa partícula aqui vai esticar, a membrana vai recompor, mas sem pegar essas partículas novamente lá de fora. Então, gente, é isso, nossa aula sobre a membrana plasmática. É bem complexo, a gente estudou a composição da membrana, a função da membrana e os transportes que ocorrem através da membrana. Espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula sobre a membrana plasmática e termino aqui.